Oi pessoal, tudo bem? Então eu estou aqui mais uma vez para explicar mais um assunto para vocês. E o capítulo de hoje que nós vamos estar trabalhando vai ser o capítulo 15 do livro, que fala sobre o quê? Sobre a biodiversidade animal, né? Conhecer para preservar. Então, a primeira coisa que eu vou comentar com vocês. A gente já estudou muita coisa e já vimos a questão da biodiversidade, da quantidade de espécies que nós temos, por exemplo, nos vegetais. Vocês viram comigo nos capítulos anteriores, né? E agora nós vamos estar voltando o nosso olhar justamente para a biodiversidade animal, tá bom? Vocês sabem, mais do que eu, claro, que nós vamos ter uma infinidade de tipos de espécies de animais diferentes e nós devemos conhecer cada um deles para conseguir preservar, porque assim como plantas, muitos animais estão em perigo de extinção ou já foram extintos, tá bom? Então vamos lá voltar o nosso olhar agora para a parte animal que nós vamos ter, tá bom? E conhecer cada um desses tipos de animais e quais são as suas características, tá bom? E aí, o que é que nós vamos ter primeiro? A classificação. Os animais, que nós também estamos incluídos nessa parte aqui, os animais eles vão ser o quê? Organismos eucariontes, lembrem aí, eucariontes são aqueles seres que têm a carioteca, que tem a parede nuclear em cada uma das células que constituem esse ser, tá bom? Eles vão ser multicelulares, vão ter uma grande variedade de tipos de células, tá bom? Eles vão ser seres heterótrofos. Heterótrofos, lembrem aí, aqueles seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento, como os vegetais, tá bom? E nós vamos ter também que eles fazem parte do quê? Do reino Animalia, que como eu comentei com vocês, nós, seres humanos, também estamos incluídos nele, tá bom? E aí, esse reino Animalia, nós vamos ter o quê? Que ele possui uma grande variedade de organismos, como eu comentei com vocês, tá bom? E que eles podem ser subdivididos em grupos que são chamados de filos. Lembrem aí daquela parte das categorias taxonômicas que eu expliquei com vocês, para vocês, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho disso, mas nada demais, tá? E nesse reino, o que é que nós vamos ter? Vão ser levadas em considerações algumas características desses animais para que nós consigamos fazer o quê? Filos. Esses filos nós vamos ter o quê? Determinadas características que estão encontradas em uma grande quantidade de animais. Então, nós vamos observar características desses animais que vão estar presentes em outros animais e a partir daí nós vamos conseguir formar um filo, tá bom? Então, que aspectos, que características são essas que nós vamos conseguir formar esses filos diferentes? Características, aspectos vão ser, por exemplo, a simetria, a presença da coluna vertebral, os tecidos corporais que esses animais eles venham a ter, a segmentação do corpo e a evolução. Nós vamos trabalhar cada um desses aspectos, dessas características aqui, para que vocês possam entender melhor e ver como vocês vão ter uma grande diversidade, uma grande variedade de organismos, de seres nesse reino animalino, tá bom? Então, primeiro que nós vamos ver vai ser o quê? A ecologia. O que seria a ecologia? Ecologia é justamente o estudo dos seres e de sua relação entre si, né? Entre os seres que vão ter e também com o meio ambiente, tá? Então, todo e qualquer ser vivo tem a sua importância no meio ambiente. Por quê? Porque eles vão estar realizando determinadas coisas que, se houver a falta desse ser, vai estar gerando certo desequilíbrio. Lembre muito desse nome. Eu vou falar muito de equilíbrio ambiental, tá bom? Daqui para o final da aula vocês vão escutar muito isso. Então, muitos animais correm riscos de extinção ou já foram extintos, como eu comentei com vocês, né? Sem nem percebermos. Vocês podem observar, se quiserem procurar até os animais que já foram extintos ou que estão em risco de extinção, vocês vão ver a quantidade de animais que vão estar, tá? Então, como eu comentei com vocês, essa extinção desses animais, quando eles deixam de existir, eles podem causar uma série de consequências para a região onde ele habitava. E, primeira vez que eu vou falar, você vai ter justamente um desequilíbrio na natureza, tá bom?
Isso nós vamos observar direitinho depois, mas fiquem cientes que se você tiver um animal que realiza uma determinada coisa no ambiente, se ele deixar de existir, aquela função que ele realizava não vai acontecer mais. E isso pode estar acarretando várias outras coisas, várias consequências que vão causar um desequilíbrio na natureza ou no habitat que ele vive, que possa vir até a atrapalhar nós humanos, tá bom? Isso a gente vai ver direitinho. E aí, conhecer os representantes do reino animalia e suas características gerais. Como eu comentei com vocês, esses animais, essa diversidade de animais, eles iam ter aspectos diferentes, iam ter características diferentes. Então, o que é que vocês vão observar? O que é que as pessoas, os estudiosos fizeram? Eles pegaram justamente aqueles animais que tinham características em comum e formaram os filos, tá bom? E aí, quantos filos nós vamos ter no reino animalia? Essa quantidade aqui é enorme. E nós vamos estudar cada uma delas, tá bom? Então, ó, os filos que nós podemos ter no reino animalia, dependendo das suas características gerais. Nós vamos ter os poríferos, nós vamos ter os quinidários, os platelmintos, os nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordários. A quantidade de filos que você vai ter. E também, já pensem aí, a quantidade de características que cada um desses filos vai apresentar, tá? Então aqui eu coloquei justamente algumas características, alguns exemplos de seres que fazem parte desses filos, tá bom? Então, ó, os cordários, nós podemos ter aqui o peixe, os poríferos, que vocês estão vendo, podem ser as esponjas que tem no mar, tá bom? Os quinidários nós podemos ter o quê? As águas vivas, nós temos também corais, tudo que nós temos, parte do que nós temos no mar também, no oceano. Nós temos os platelmintos, as planárias, tá bom? Nós temos também as poliquetas. Nos nematóides nós vamos ter as lombrigas. Nos anelídeos nós temos as minhocas, sanguessugas. Nós temos nos moluscos polvos, lulas. Nos artrópodes, aranhas, besouros e borboletas. E nos equinodermos nós podemos ter estrelas do mar, ouriço do mar e pepino do mar também. São alguns seres que fazem parte do reino animal, mas que têm seu filo específico, porque tem características específicas entre esses seres, tá bom? Então, os aspectos que nós vamos estar trabalhando, lembrem, né? Simetria, presença da coluna vertebral, você vai ter a questão da evolução também, nós vamos ver tudo isso. E o primeiro que nós vamos estar trabalhando vai ser justamente a simetria. Na simetria, o que é que nós podemos observar? Se você pegar alguma imagem ou algum objeto e que tenha mais de uma parte e conseguir dividir ele, e a partir daí você conseguir sobrepor, você vai ter uma simetria. Por exemplo, se vocês quiserem fazer em casa, peguem uma folha de ofício. Se vocês pegarem essa folha de ofício e dobrar ao meio, vocês vão conseguir observar que você dividiu essa folha, dividiu esse objeto e conseguiu sobrepor os dois. Isso é simetria. E assim também pode acontecer com os animais, tá bom? Com os animais, você recebe outro nome. No caso, não é simetria, você vai ter justamente a divisão imaginária desse corpo. E eu vou mostrar para vocês depois, mas primeiro eu vou explicar aqui os tipos de simetria que podem acontecer nos animais, tá bom? Nós vamos ter os animais que são assimétricos, nós vamos ter os animais que têm simetria bilateral e animais que vão ter simetria radial. Qual vai ser a diferença dos três? Vou explicar. Nos assimétricos, o próprio nome já diz, ó, A significa não. Então você vai ter animais cujo corpo não vai ter simetria bem definida. E aí, exemplo que nós vamos ter vão ser justamente as esponjas do mar. Vou mostrar para vocês no próximo slide, tá bom? Na simetria bilateral, o próprio nome já está dizendo também, bi2. Então nós vamos ter animais que podem se dividir em duas porções iguais. Exemplo, nós, seres humanos, mas também tem a borboleta, que é um exemplo. E por último, a simetria radial, que é o quê? Os animais cujos eixos imaginários, quando você, por exemplo, se você imaginar recortar um determinado animal, você vai ter o quê? Regiões totalmente iguais. E não vão ser somente duas, vão ser de 3 para cima. E um exemplo que eu posso dar vai ser a estrela do mar.
E aqui vocês vão observar. Aqui eu coloquei as esponjas do mar, que são justamente assimétricas, porque se você recortar, se você partir, você não vai ter uma divisão igual, você não vai ter um lado idêntico ao outro, tá? Então esse daqui é um exemplo de assimétricos. Aqui nós vamos ter o tipo de animal de simetria bilateral, porque se você partir, se você imaginar, não parta uma borboleta, tá? Se você imaginar uma linha aqui, passando pela borboleta, você vai perceber que esse lado é idêntico a esse lado aqui. Ele vai se sobrepor. Então vai ser um animal de simetria bilateral. Já no caso da estrela do mar, se você imaginar recortar essa estrela do mar aqui, o que é que você vai observar? Que você vai ter vários lados que vão ser idênticos. Então esse vai ser um exemplo de simetria radial, tá bom? 3 tipos de simetria que nós temos nos animais. Lembrem disso, tá? Próximo tipo de aspecto geral desses animais vai ser a estrutura. O que nós vamos trabalhar nessa estrutura? Nós vamos ter animais de 2 tipos. Podem ser invertebrados ou animais vertebrados. Essa estrutura vai ser justamente em relação ao quê? A ausência da coluna vertebral ou a sua presença. Então, se você tiver um animal que tenha a ausência da coluna vertebral, você vai ter um animal invertebrado. Mas se você tiver a presença da coluna vertebral, você vai ter um animal vertebrado, tá bom? Então, os animais vertebrados vão ser justamente um único filo. O único filo que vai ter os animais vertebrados, que possuem a coluna vertebral, vão ser justamente os cordados. Exemplos de cordados, nós temos os seres humanos, nós temos as aves, nós temos também, por exemplo, leão, gato. Todos esses animais fazem parte do filo cordados que apresentam coluna vertebral. Diferente de todos aqueles outros filos que eu comentei com vocês, que nós vamos ter animais que não têm a presença de coluna vertebral, tá bom? Nós vamos ter formiga, minhoca, nós temos a estrela do mar, nós temos também escorpião, vários animais que não têm, na verdade, a maioria dos animais eles não têm presença da coluna vertebral, tá bom? E nós vamos falar agora sobre o tecido corporal. O que é que nós vamos ver nessa questão do tecido corporal, nesse aspecto? Nós vamos analisar de uma maneira mais detalhada se nós vamos ter a presença ou não de tecidos que são verdadeiros na formação desses animais. Então, o que é que isso quer dizer? Que nós vamos ter animais que vão ter tecidos que não vão ser verdadeiros e animais que vão ter o tecido verdadeiro. E, a partir daí, nós vamos ter 2 sub-reinos aqui. Nós vamos ter os parazoários, que são o quê? Aqueles animais que não possuem tecidos verdadeiros. E aí o exemplo que nós podemos ter vão ser justamente os poríferos, que são as esponjas. Eles não apresentam um tecido que é real, vamos dizer assim, como o nosso, que são formados por várias células. E nós vamos ter o quê? Os eumetozoários, que são aqueles animais que possuem tecidos que são verdadeiros. E aí nós vamos ter os quinidários, dos quinidários até os cordados, que são o filo que nós estamos, tá bom? Então todos esses animais eles vão conseguir ter a presença de tecidos que vão ser constituídos por várias células, tá bom? E nós vamos ter também falando sobre a segmentação corporal, ou também chamado de metameria. O que seria isso? Nós vamos ter determinados animais que vão ter divisões no corpo em uma série de segmentos iguais, tá? Ou semelhantes, que são chamados de quê? De metâmeros. E elas vão ser repetidas ao longo do seu corpo. Então, essa característica nós podemos observar nos anelídeos, nos artrópodes e nos cordados. E aqui eu coloquei justamente 2 exemplos, tá? Para que vocês pudessem observar justamente esses metâmeros aqui, que são esses segmentos que são iguais e que são observados por todo o corpo, por exemplo, aqui ó, dessa minhoca. Aqui parece que são anéis, né? Então, cada um desses anéis que vocês estão observando, tanto aqui como nesse animal aqui também, vai ser justamente esses segmentos, essas divisões que nós vamos ter, que são chamadas de metâmeros, tá bom? Nós vamos estar agora também falando sobre a evolução.
Na evolução, o que é que os cientistas, o que é que os estudiosos eles falaram? Nós temos, primeiro, um animal que era o protozoário. Esse protozoário ele era um animal que era bem simples e que ele era unicelular. E a partir daí, a partir de vários processos de evolução, como mudanças no ambiente e várias outras coisas, o que é que aconteceu? Esses protozoários, eles conseguiram se reformular, conseguiram evoluir, e a partir daí eles formaram colônias e formaram, a partir daí, determinados outros animais. E aqui, qual vai ser a diferença? Algumas colônias, algumas uniões desses protozoários, eles conseguiram se desenvolver de uma melhor maneira e se adaptar de uma melhor maneira ao ambiente. Esses animais que conseguiram evoluir de uma maneira melhor, eles são justamente os eumetazoários, que são aqueles que têm o tecido verdadeiro. Mas tem outros que eles não conseguiram evoluir de uma maneira total, vamos dizer assim. E a partir daí são seres que são mais simples. E esses seres que são mais simples são justamente os parazoários, que são aqueles que não têm o tecido verdadeiro. Então, na evolução, o que é que quer dizer? Que determinados animais, eles conseguiram se desenvolver a partir do protozoário, tá bom? Conseguiram se desenvolver, formaram colônias e a partir daí conseguiram realizar de uma maneira total a sua evolução, sua adaptação ao meio, gerando os eumetazoários, e outros que não conseguiram se desenvolver, se adaptar tão bem, que formaram os parazoários, tá bom? Então são dois tipos diferentes, mas que buscam justamente essa ideia de evolução. Eles evoluíram de jeitos diferentes e formaram animais diferentes também, tá bom? Nós vamos ter também falando sobre os aspectos ecológicos. O que é que nós vamos observar aqui? As importantes funções exercidas pelos seres vivos para manter o equilíbrio ambiental. Lembrem, o equilíbrio. Cada um dos animais, eles realizam uma determinada coisa durante sua vida, tem uma determinada função, e se esses animais, eles não realizarem, por algum acaso, deixarem de existir ou ter algum determinado tipo de doença, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio, tá? Então, por exemplo, funções que esses animais eles podem estar realizando é o quê? Eles podem ser agentes polinizadores, que como vocês viram comigo nos capítulos passados, nós vamos ter determinados animais que vão estar permitindo com que grãos de pólen eles cheguem a determinado local para haver essa reprodução das plantas, que nós vamos ter abelhas, nós temos também o beija-flor, por exemplo, um pássaro que pode ser um agente polinizador. E nós vamos ter também animais que são predadores, que são animais que vão se alimentar de outros e a partir daí está equilibrando, vem dessa questão da cadeia alimentar, tá bom? Então é muito importante ver essa questão de equilíbrio. Se você tiver uma diminuição de determinados animais, vai acontecer o desequilíbrio. Assim como também se você tiver o aumento desses animais, de determinados animais, gerando uma superpopulação, que como vocês podem observar aqui, ó, uma grande quantidade de macacos, tá bom? Então por isso que é muito importante estar vendo justamente esse equilíbrio, está havendo esse equilíbrio dos animais, tá bom? E aí nós vamos ter aqui um exemplo. Esses animais também em relação ao meio ambiente. Por quê? Porque essas espécies que convivem, elas podem ser afetadas por vários fatores. E esses fatores podem ser ocasionados por quem? Por nós humanos. Então, o que é importante você observar para ter relação direta com esses animais? A disponibilidade ou a escassez de alimento pode estar afetando a sobrevivência de determinados animais. O despejo de algum agente poluente também pode estar impedindo que alguns animais eles continuem seu ciclo de vida. E também tem a redução ou aumento excessivo de alguma espécie. Então, um exemplo que eu posso dar para vocês. Nós humanos e algumas indústrias, por exemplo, podem causar, por exemplo, o despejo de algum agente que seja tóxico em algum rio, em algum lago. Esse despejo tóxico, o que é que pode acontecer? Ele pode causar a morte de determinados tipos de animais, peixes,
mas o exemplo que eu quero dar aqui para vocês são a morte de sapos. Se você tiver a morte de uma grande quantidade de sapos, vai causar um desequilíbrio. E com a morte desses sapos, o que é que pode acontecer? Pode haver o aumento da quantidade de insetos perto de nossas casas ou de determinadas regiões. Então, o que é que você pode observar? Ações que nós tivemos, que pessoas tiveram, pode acarretar a morte de determinados animais e um desequilíbrio onde você vai ter uma maior quantidade de insetos que era para ser combatido, que eram para servir de alimento justamente para esses sapos que morreram. Então, por isso que nós temos, para nós termos a biodiversidade, para nós termos uma grande quantidade de animais, nós temos que ter o equilíbrio da quantidade de animais e também do meio ambiente para que eles consigam estar num local que seja bom, que seja agradável para o seu desenvolvimento e para todo o seu ciclo de vida, tá bom? E aí nós vamos ver justamente fatores, alterações que tem no meio ambiente, que são causados por nós humanos e que causam justamente, que implicam no desequilíbrio do ecossistema, tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos ter vai ser o quê? A poluição, pode ser poluição do solo, pode ser poluição das águas, né? Pode ser poluição também do ar. Todos esses tipos de poluição, nós vamos estar causando desequilíbrio no ecossistema e pode estar afetando algum animal ou vários animais de um local, tá? Nós vamos ter também a caça indiscriminada, que nós vamos ter o quê? Animais são caçados e têm dificuldade de se reproduzir, por quê? Porque vai haver uma diminuição por conta dessa caça, tá bom? Então, por conta dessa redução desse número de indivíduos, fica mais difícil a perpetuação da espécie. Esses animais eles podem ser extintos, tá? E outra coisa que nós podemos causar vai ser a destruição de ecossistemas, que é o quê? Se você destrói uma floresta, uma determinada região, seja lá para o que for, você pode estar o quê? Tirando o abrigo e o alimento de determinados animais também, que vão acabar não sobrevivendo por conta desse desequilíbrio do ecossistema em que ele estava incluso, tá bom? Então aqui são justamente os exemplos que nós podemos observar, né? Ó, nós vamos ter aqui a poluição em uma praia, nós temos aqui a poluição do ar também, aqui nós temos um caçador que tirou uma foto depois de matar 10 lobos, tá? Sem necessidade. E nós vamos ter também aqui a questão do desmatamento, que você vai ter aí a retirada de alimento, de regiões também, onde ele poderia estar realizando a sua reprodução e conseguir estar sobrevivendo a todo o meio em que ele estava, tá bom? Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido o assunto direitinho e nas próximas aulas nós vamos estudar justamente esses filos aqui mais a fundo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula!